de tratar no laboratório, como, por exemplo, gravitação universal. Tá? E outros teriam equipamentos demasiadamente complexos. Por exemplo, a parte de fluidos a gente só fala de hidrostática, não vê a hidrodinâmica, que seria o mais legal, né? Que estuda escoamentos, etc. Então, qual é o foco principal do laboratório de Física 2? É a gente trabalhar com os dados adequadamente. Tá? Então, a gente usa os experimentos mais como um pano de fundo para que a gente aprenda a coletar dados, anotar esses dados de uma forma adequada e trabalhar com eles de uma forma adequada. Então, é esse o objetivo principal. Tá? Por exemplo, quando você vê lá um enunciado de física, numa lista de exercício, fala assim, um exercício bem bobo, sei lá, de segunda lei de Newton. Seja uma massa de 2 quilos sujeita a uma força de 10 newtons, constante. Qual é a aceleração? O que você faz? Você pega 10 newtons e divide por 2 quilos. Né? Agora, esse 10 é 10. Para todos os efeitos, uma, um número, deixa eu só adicionar aqui uma tela, um número 10 quilos é a mesma coisa que um número de 10,000 quilos. Porque zero depois da vírgula não vale nada. Isso na teoria. 10 é 10, é um número preciso, você não tem que duvidar. Agora, se você mediu esses 10 quilos, é muito diferente você escrever desse jeito ou deste outro jeito que eu escrevi aqui. O número de algarismos, como que você leva esses algarismos em consideração, tem a ver com a precisão dos teus dados coletados, que vão refletir mais adiante na confiabilidade dos cálculos que você for fazer com estes dados. E são várias regrinhas, eu já vou antecipar, são um pouco irritantes. Então, esse vai ser o objetivo principal aqui da parte prática da disciplina de Física 2. Trabalhar com dados experimentais, ou fazer análise de dados adequadamente. E, como pano de fundo, a gente vai usar alguns experimentos que abordam alguns conceitos de Física 2. Mas, como eu falei, que o que já não era muito bom, agora parece que piorou, a gente tinha 7 experimentos nas aulas presenciais, mas muitos deles não vão poder ser feitos assim de uma forma expositiva. Então eu reduzi o número. Então, ao longo desse semestre, e até pelo número de aulas que a gente tem disponível, eu vou adaptar 2 experimentos daqueles que a gente faria originalmente para fotografar, filmar ele para vocês e trabalhar aqui nas aulas síncronas de uma forma expositiva. Então, vocês vão assistir a um experimento em que eu vou filmar ou fotografar. E, a partir desse registro fotográfico ou audiovisual, vocês vão tomar nota dos dados que vocês vão observar na leitura dos instrumentos e aí, a partir disso, confeccionar o relatório. Além disso, o relatório eu vou simplificar ele. Eu não vou deixar ele com tantas questões, eu vou tentar, eu ainda não elaborei eles, para a semana que vem eu já vou ter o primeiro elaborado. Eu vou tentar deixar ele de uma forma um pouco mais preenchível, ou seja, que você basicamente tenha que preencher tabelas, lacunas e assim por diante. Não tenha tanta discussão. Tá? Os relatórios serão individuais, porque vocês não vão fazer o experimento em grupo, então não faz sentido que o relatório seja em grupo, mas vai ter um número reduzido. Tá? Então, antes de falar especificamente sobre os relatórios, eu quero falar sobre a distribuição dessas aulas, que serão sempre nas quintas-feiras. Tá? Então, todas as aulas, quando eu marcar a aula, serão síncronas. Tá? A parte de laboratório vai ser. Parte de laboratório, não, a parte prática, né? Vai ser sempre síncrona. Só que, como originalmente se divide a turma em A e B, e aí se alterna as turmas, semana a turma A e a outra semana a turma B, aqui não faz sentido dividir turma A e turma B. Mas para respeitar a carga horária da disciplina, a gente vai ter aula semana sim e uma semana não. Tá? Então, o dia de hoje, dia 25/2, é uma aula síncrona de apresentação. Mas também, depois da apresentação, eu quero usar um pouco do tempo para falar sobre teoria de erros
e algarismos significativos. Como eu falei, a gente vai alternar, mas aqui não faz sentido alternar porque a gente não vai fazer nenhum experimento hoje. Então, já na semana que vem, nós vamos ter no dia 4/3 a parte de fluidos. Então, eu vou discutir o experimento com vocês, tá? E mostrar como que seria caso você fizesse ele. E aí, você vai ter 2 semanas para confeccionar um relatório sobre ele. Portanto, na semana seguinte, que é o dia depois do dia 4/3, o que vem? Dia 11. Dia 11/3, sem aula. Esse dia sem aula, como eu falei, caso você queira, esteja com dificuldade na confecção do relatório, você pode me procurar nesse dia aqui, mas aí eu não vou ficar de plantão esperando, tá? Me manda no chatzinho lá, me pede se você pode conversar comigo e eu te atendo, tá? No dia da semana seguinte, que é o dia 18/3, teremos o experimento bem bobinho. Os experimentos são bobinhos, tá? Não vai ter nada muito surpreendente, porque é o que dá para mostrar com uma certa fidelidade através de fotografias e vídeo, que é o experimento massa-mola. Basicamente, vou mostrar algumas imagens de pezinhos pendurados em massas e isso daqui oscilando. Daí você vai confeccionar o relatório durante toda uma semana. Então, depois do dia 18, o que vem? Dia 25. Dia 25/3 não tem aula. Depois, no dia 1/4, teremos o terceiro experimento. Os 2 últimos experimentos, eu falei que são 4, né? Então, fluidos e massa-mola são os 2 primeiros. No dia 1º de abril, não é mentira, teremos o terceiro experimento. Não vai ser um experimento em que eu vou mostrar nada para vocês. Eu vou chamar isso aqui de projeto. Por quê? Não é um projeto, não é um TCC, não precisa se preocupar, mas é algo que você vai fazer isso em casa, porque é algo factível de ser feito em casa. Então você vai pegar os materiais aí que tem na tua casa, caso precise, você infelizmente compra alguma coisa, mas não é nada que vai te deixar mais pobre. Então você vai fazer um projetinho, que é um experimento que é de pêndulo. Então você vai fazer a mesma coisa que você faria lá no laboratório, você vai fazer em casa. Porque dá para fazer em casa esse. Eu vou usar a aula para explicar o que você vai fazer. Tá? Semanas seguintes você não tem aula, então no dia 15, depois do dia 15 vem o quê? Dia 1, desculpa, dia 1º de abril. Dia 8, né? Dia 8 não tem aula. E dia 15, daí vai ter outra coisa. Então, 8 sem aula. Aqui você vai ter mais de 2 semanas, tá? Se você, eu recomendo que você já faça. Deixa eu só aceitar que eu acho que chegou mais gente na aula. Eu recomendo que você faça durante essa semana, mas se você quiser ter um pouco mais de tempo, eu vou deixar, porque você vai ter um outro projeto aqui que eu vou passar para vocês no dia 15/4. Esse projeto vai te dar um pouco mais de trabalho. Isso aqui você vai construir em casa. Não é nada do outro mundo, mas você vai precisar ter um trabalhinho ali. Vai construir um termômetro em casa de dilatação. Então tem toda uma questão de como é que você escolhe a substância a ser dilatada, como é que você calibra ele. Acho que vai ser legal vocês fazerem isso. Aqui você vai ter bastante tempo. E aqui fecha os experimentos. Então, 2 experimentos, 2 projetos. Tá? Isso foi no dia 15. Semana seguinte, do dia 15 de abril, teremos dia 22 sem aula. E no dia... deixa eu só olhar aqui. E no dia 22, no dia 29, você também não precisa me entregar. Você pode usar essa aula. Então,
dia que eu falei? Dia 22? Dia 22 sem aula. Então, não vai ter encontro aqui. E aqui, no dia 29, vamos usar essa aula aqui. Vai ser presencial, aqui, síncrona. Caso vocês estejam tendo alguma dificuldade na confecção desses projetos aqui, eu vou me disponibilizar para auxiliar vocês, tá? Então, dúvidas sobre projetos. E, além disso, vai haver uma provinha, tá? Na semana seguinte. Então, se você quiser, você também pode tirar dúvidas sobre prova. Só estou olhando, estou demorando aqui porque eu estou olhando no papel que eu fiz essas anotações. Beleza, gente? Então, só criar uma outra página aqui. Dia 29, então, vai ter essa dúvida de projeto. Você vai ter até o dia 6/5. Então, você vai ter bastante tempo, tá? Vai acontecer a entrega dos projetos. Lógico que não vai precisar se encontrar para isso, tá? Você vai mandar por e-mail. Mas também vai acontecer no Moodle a prova. Uma provinha. A prova, basicamente, tá? Já vou antecipar o que vai ser a prova. Vai ser uma coisa muito semelhante ao que você vai ter que fazer nos primeiros 2 relatórios, que é de fluidos, esses dois aqui, ó. Por isso que eu quero que você preste muita atenção no tipo de análise de dados, que é o que eu vou focar aqui, se você vai saber analisar bem os dados. Lógico que você não vai fazer o experimento, eu vou dar os dados na prova e eu vou querer que você basicamente repita os mesmos tipos de análise que você teve que fazer nesses 2 primeiros experimentos. Então estejam bastante atentos a isso. A prova vai ser no Moodle. Tá? Então você vai ter 5 notas. Como eu falei, eu flexibilizei bastante. Normalmente, quando a disciplina é presencial, a gente considera a nota da prova como metade da nota de laboratório. Aqui não. Eu vou fazer ela bem mais diluída e a nota do laboratório vai ser a média das 5 notas. 2 relatórios, 2 projetos e uma prova. Então, a média de laboratório, que vai equivaler à nota, né, de laboratório, que equivale a 25% da nota total, vai ser relatório 1, relatório 2, projeto 1, projeto 2, mais prova sobre 5. Tá? Isso vai fechar uma nota. Depois você vai pegar essa nota aqui e vai somar com as outras 3 notas lá das provas de teoria que a gente vai fazer e divide por 4. Então essa vai ser a nossa organização. Beleza, gente? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma teoria para passar hoje. Tá? Então, esse primeiro momento foi só para explicar a organização da disciplina. Tranquilo? Então tá bom. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, eu já antecipo que não é uma coisa gostosa de fazer, mas é necessário aprender a trabalhar com dados devido àquela questão que eu falei. Quando você está trabalhando com experimento, você mediu 10 quilos, esse 10 quilos, você não tem absoluta certeza que ele é 10. Pode ser 10,005, mas pode ser 11. Isso vai depender de o instrumento que você usou para medir esse 10, ou se esse 10, ao invés de ter sido medido, ele for calculado, a partir de quais outras grandezas ele foi calculado. Então, nós precisamos saber fazer essa manipulação de dados quando eles não vêm de uma teoria, eles não estão definidos, e sim obtidos experimentalmente. Então, a gente acaba designando algarismos significativos como sendo aqueles algarismos que vale a pena você representar.
Ou seja, são todos os algarismos de um número. Deixa eu escrever com o teclado. O que é um escrever assim? Algarismos que vale a pena serem representados em um valor experimental. Então, por exemplo, aqui eu desenhei, tentei fazer o meu melhor, mas talvez não tenha ficado tão bom. Eu desenhei aqui essa barrinha vermelha, digamos que seja uma amostra que por algum motivo você precise medir o comprimento dela. Então você precisa de um instrumento que meça comprimentos. Tem vários. Existem paquímetros, micrômetros, trena, régua. Existem vários instrumentos, alguns melhores, outros piores. Digamos que você queira economizar e você comprou uma régua bem tosca. Uma régua que mede centímetros e tem uma demarcação aqui de meio centímetro. Tá? Então ele vai medir meio, 1,5, 2, 2,5. Quando fica entre um risquinho e outro, você acaba não tendo um registro do valor do comprimento entre 2, aqui, como está ilustrado, entre o 2 e o 2,5. Então, se você quiser representar este comprimento, e se este comprimento for medido com essa régua, o que você sabe? Ele não é... Isso aqui em centímetros, tá? Tem que saber a unidade também. Em centímetros, ele vale mais do que meio, mais do que 1, mais do que 1,5, mais do que 2, mas menos do que 3. Então, eu já sei que é 2, alguma coisa. Só que não faz sentido eu colocar 2,0, mesmo sabendo que eu não sei qual é o número que tem entre o 2 e o 2,5, porque eu sei que é maior do que zero. Então, não faz sentido eu dizer que é 2,0. Mas também não faz sentido eu escrever que é 2,5, porque eu sei que ele não atingiu esse risquinho aqui do meio. Então, em instrumentos onde eu tenho uma escala a ser comparada com um marcador, você sempre terá liberdade de estimar o que acontece entre os dois, entre o intervalo menor da escala, que é aqui de meio centímetro. Então, essa estimativa ela não é precisa, ela é subjetiva. Cada pessoa que for tomar essa leitura pode chegar a uma conclusão diferente. Eu sei que ela está mais ou menos aqui na metade, entre 2 e 2,5, mas eu não sei o quanto. Eu sei que não é 2,1, mas também não faz sentido dizer que é 2,4. Então, sei lá, vou chutar 2,3, por exemplo. Mas isso não é bem um chute, é uma estimativa, né? Mas talvez algum de vocês que esteja assistindo a aula agora discorde de mim. Ache não. Talvez seja 2,2. Sei lá. Tá certo? Tá igualmente certo, porque eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. Agora, uma coisa você não pode fazer. Você não tem condição, se você já não tem certeza sobre o 3, você não tem condição de dizer que ele é 2,31. Esse 1 aqui é lixo. Por quê? Se o 3 já foi uma dúvida, como é que você vai acrescentar uma precisão em cima da dúvida? Então, você não faz sentido que você escreva algarismos depois do 3. Então, esse 1 você não escreve. Você coloca só a unidade. E esses algarismos que valeram a pena serem escritos são os chamados de significativos. Em instrumentos analógicos, o último algarismo significativo recebe um nome. A gente normalmente coloca um traço em cima dele, quando se trata de uma medida experimental. Esse traço é só um lembrete para quem lê, e ele serve para lembrar que esse último significativo, ele continua sendo significativo, mas ele é duvidoso. Ele tem significado, porque eu sei que não é 2,0.
Eu consegui estimar, só que eu não tenho mais 100% de certeza. O 2 eu tenho 100% de certeza, eu vi que ele passou do 2. Mas o 3 já pode gerar controvérsias a depender de quem toma a medida. Então, os algarismos significativos é o conjunto de tudo que vale a pena ser escrito. Eu não posso... agora, se eu tiver um número que eu posso escrever assim, ó, 2,300 centímetros, se você precisar fazer um cálculo com 2,3 ou 2,300, se isso fosse um exercício teórico, não faria diferença nenhuma. Considerar 2,3 ou 2,300. Aqui nas aulas práticas faz diferença. Trabalhar com este número aqui é diferente do que trabalhar com este número aqui, porque ele é um número mais preciso, tem mais significativos e obedece regras diferentes. E isso pode conduzir a resultados diferentes, inclusive. Então, é o que eu quero mostrar na aula de hoje. Muito bem. Agora, digamos que você queira investir um pouco mais numa régua, que ao invés de marcar de meio em meio centímetro, ela marca em décimos de centímetro, também chamado de milímetro. Então, você vai, com a mesma amostra, você compara com uma régua. Agora, ela tem 10 risquinhos entre um centímetro e outro, e você quer tomar a leitura. O objeto é o mesmo, então o comprimento é o mesmo. No entanto, você vai escrever esse comprimento de uma forma diferente, porque ele passou do 1 e passou do 2. Ok, posso escrever 2. Não passou do 3, então leva uma vírgula. E entre o 2 e o 3, ele passou por quantos risquinhos? Por 1, por 2, mas não passou por 3. Olha aqui, vamos dar um zoom aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu fazer um risco azul para marcar onde que termina a amostra e onde que ele bate na régua. Então, ele passou do 2, passou do 1, passou do 2, mas não chegou no 3. Então, é 2,2 alguma coisa. Então, veja que o meu... Lembra da minha estimativa no slide anterior? Eu falava que era 2,3, mas esse 3 era duvidoso. Foi só usar uma régua um pouco mais precisa que eu verifiquei que esse duvidoso, de fato, não tinha 100% de certeza. Não é 2,3, é 2,2. 2,2, mas é a mesma amostra. Por que eu estou escrevendo dois valores de comprimento se é a mesma amostra? Porque eu medi com dois instrumentos diferentes. Só que além de ele passar do 2 e não chegar do 3, eu posso estimar alguma coisa agora. Só que a minha estimativa vai acontecer em uma casa decimal a mais. Então, veja, ele passou do 2, não chegou no 3, mas veja que ele está para além da metade. Eu consigo ver, não sei se vocês conseguem. Ele está para além da metade entre um e outro. Então, é 2,2 e alguma coisa maior do que 5, mas menor do que 9. Então, poderia ser, por exemplo, 6, 2,26. E aqui eu paro, não faz sentido eu escrever qualquer número depois do 6, porque eu já não tenho certeza sobre o 6. Ele é o primeiro duvidoso. Então, é a mesma medida escrita de formas diferentes. Então, aqui eu tenho 3 significativos. Sendo que o último é duvidoso. Essa questão do duvidoso só vai acontecer quando o teu instrumento de medida for analógico. O que é um instrumento analógico? É um instrumento que tem uma escala, ou seja, você tira a leitura da medida comparando aquilo que você quer medir com uma escala visual. Então, a régua é o instrumento mais fácil da gente exemplificar, porque todo mundo sabe usar uma régua ou uma trena. Espero que vocês saibam usar. Mas existem outros, por exemplo, um termômetro.
Você tira, claro, existem termômetros digitais, mas os termômetros de febre aí que todo mundo tem em casa são analógicos. O, uma balança analógica, uma balança de ponteiro, né? Você tem um ponteiro, todos os instrumentos de ponteiro, basicamente. Existem até alguns cronômetros analógicos, que são um pouco mais difíceis de se encontrar, onde eles são analógicos, eles têm um ponteiro que corre em cima de uma escala. Claro, o relógio analógico não seria possível você estimar o segundo, porque ele dá saltinhos discretizados, né? O relógio de ponteiro. Ele vai de 1 segundo em 1 segundo. O ponteiro nunca está entre um risquinho e outro. Mas agora, os cronômetros de maior precisão antigos, que eram analógicos, eles corriam suavemente entre os risquinhos. Eles faziam um giro constante e não dava aqueles pulinhos. Então, eventualmente, o ponteiro, quando você acionava o cronômetro, poderia estar entre um risquinho e outro e você ter essa possibilidade de estimar uma casa decimal a mais do tempo cronometrado. Agora, todos os instrumentos que são digitais, cuja medida é apresentada a vocês através de um mostrador, aparece um número só na tua frente. E o último algarismo deste número é o último que você vai ter significado. Qualquer coisa dali para frente você não tem como estimar. Então, esses significativos do instrumento digital não vão ter nenhum duvidoso. Além disso, existem alguns instrumentos analógicos que têm escala auxiliar, ou seja, você não compara a amostra que você está querendo medir diretamente com a escala, você compara duas escalas. O que é isso? O paquímetro, por exemplo. Então, deixa eu mostrar, não sei se vocês lembram o que é um paquímetro. Deixa eu colocar aqui no Google. Aqui tem uma ilustração. Então você tem duas escalas aqui. Você abre e fecha ele, né? Deixa eu ver se consigo aumentar ele. Aqui, tem um mais limpinho. Ah, cadê a imagem, Jesus amado? Aqui, ó, só a imagem. Tá, a resolução tá uma porcaria. Mas enfim, só quero explicar para vocês. Não sei se vocês veem que tem aqui uma escala e aqui tem outra escala. Então, em instrumentos de escala auxiliar, você não estima, porque você procura. A primeira leitura você tira da parte visual aqui, onde que essa parte que se movimenta, ela mostra na primeira escala. E a segunda parte você procura uma coincidência das marcações aqui, quando que elas estão exatamente alinhadas. E esse exatamente, claro que nunca vai ser exatamente microscópico, mas ele vai ser o mais próximo de exato. Então você não tem como fazer nenhum tipo de estimativa aqui, que é o paquímetro, basicamente o paquímetro e o micrômetro. Então, em instrumentos de escala auxiliar, a escala auxiliar normalmente a gente chama de nônio, eles não são tratados como instrumentos analógicos, é algo mais parecido com um instrumento digital. Agora, veja que eu tinha aqui uma régua milimetrada e eu tirei uma medida que ficou com 2 casas decimais e 3 significativos. Agora suponha que ao invés de ter essa amostra, eu tenho outra amostra, eu mudei de amostra. Tem uma amostra mais comprida. Tá? Então ela veio desde lá de trás, 17, 18. Então quando você vai tirar essa medida, você vai encontrar o quê? L igual a 18,12 e entre o 2 e o 3 alguma coisa, digamos que seja 7. Esse 7 foi estimado, portanto tem risquinho, centímetros. Veja só,
Quantos algarismos você tem aqui que valeram a pena serem escritos? 4. Mas o instrumento é o mesmo. Então, um mesmo instrumento pode te dar uma medida com 4, 5, com diferentes números significativos. O que nunca vai mudar é a precisão do instrumento, e a precisão será refletida no número de casas após a vírgula, desde que expressos numa mesma unidade, obviamente, que é centímetros. Então, se você expressar essa medida em metros, vai mudar o número de casas decimais. Então, o número de significativos não pode ser confundido com o número de casas decimais. Nessa medida, eu continuo tendo 2 casas decimais, mas 2 significativos. Agora, imagina que você queira expressar essa medida L de 18 centímetros em metros. Como é que você expressa uma medida de centímetros para metros? Você divide por 100, né? Então, essa medida é uma medida experimental e você escreveu 0,1827 metros. Ok? E aí você vai contar quantos algarismos valeram a pena ser escritos, que são os significativos, você vai descobrir que é 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso é estranho, ter 5, sendo que a medida original é 4. Ou seja, uma mudança de unidade tornou o teu valor com mais significado do que ele tinha antes. E existe uma regra que a gente vai obedecer sempre, que é a seguinte: mudança de unidade, você vai estar sempre possível, se for tua vontade, se for necessário, mudar a unidade de uma medida. Tá? Então, você não vai ser impedido disso. Mas a mudança de unidade não afeta o número de significativos. Então, como é que aqui eu tenho 5? Aqui tem umas regrinhas. Significativos. A primeira regra é a seguinte: zeros à esquerda do primeiro significativo não nulo não são significativos. Vai ver que é por isso que, quando a pessoa não serve para nada, a gente fala que é um zero esquerda, né? Porque o zero esquerda aqui não conta. Na verdade, ele não serve, não é que ele não serve para nada, ele serve. Mas a única serventia dele é posicionar a casa decimal adequadamente. Mas isso aqui não é significativo. Então, para lembrar dessa regrinha, lembra do zero esquerda. O zero esquerda é algo que não conta. Tá? A esquerda do primeiro não nulo, né? Então, se você expressasse aquela outra medida, que era 2,26, né, você teria aqui 0,020226. Você continuaria tendo 3 significativos, porque os primeiros 2 zeros não contam. E isso para qualquer mudança de unidade, tanto para mais quanto para menos. Agora, imagine que você queira expressar esses teus 18 centímetros. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade. Ao invés de eu passar ela, vou escrever ela aqui de novo, L. Vou escrever uma outra, não vou escrever mesmo. Digamos que você mediu alguma coisa menor ainda, menor do que 1 centímetro. Era 0,34 centímetros. Ou seja, 3,4 milímetros, se você quiser. Esse 4 foi estimado. 3,4 milímetros, de boa, né? Continua com 2 significativos, é a mesma medida, só expressa em unidades diferentes. Aí eu quero escrever ela em, ao invés de centímetro, eu quero escrever ela em metro. Como é que eu passo milímetro para metro? Eu multiplico por, eu divido por 1000, né? Então vai dar 0,0034 metros. 4 é duvidoso, zeros à esquerda não conto,
continua tendo 4 significativos. Agora, digamos que eu queira escrever isso daqui em micrômetros. O que é um micrômetro? É um milésimo de milímetro. Ou seja, eu tenho que pegar esse milímetro, essa medida em milímetros e multiplicar por 1000. Então, você vai ter agora 3, a vírgula pula 1 para depois do 4 e ainda acrescento 2 zeros. Micrômetros. Eita, e agora? Quantos significativos eu tenho? Eu tenho 4. Ah, mas o zero não conta. Aqui ele conta sim. Ele não conta quando ele está à esquerda do primeiro no nulo. À direita ele está. E como é que eu vou escrever? Então, eu não posso escrever isso aqui. Isso aqui está errado, tá? Se vocês... Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Tem um áudio aqui vazando. Pronto. Não sei se vocês estavam ouvindo, mas estava vazando um áudio. Prosseguindo. Então, como é que eu adapto esse valor, que está errado, se você escrever isso aqui está errado, para que ele continue tendo 2 algarismos significativos? Você usa potência de 10. Então, a potência de 10 é um aliado nosso para ele ter só 2 significativos. Então, isso daqui você vai escrever como sendo 3,4 vezes 10 elevado à terceira micrômetro. Sendo que o 10 e a potência de 3 aqui não conta como significativo, só o que vem antes da potência. E aí, o 4 é duvidoso. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Potência de 10 para matar os zeros que tem à direita, para eles não contarem com significativos. Agora, se eles forem de fato significativos, se você conseguiu medir esse zero, aí você tem que escrever isso, o que está deste lado. Então, é aquilo que eu falei. Na teoria, fazer uma conta com este valor ou com este valor é a mesma coisa. Na prática, não é a mesma coisa. Eles vão obedecer regras diferentes que vão poder, por exemplo, conduzir a resultados diferentes. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí no microfone, tá? Ah, beleza. Então, se vocês entenderam essa questão aí de como que a gente trabalha com as transformações para significativos, vocês devem, então, saber que toda vez que a gente tira uma medida, mediu lá o comprimento de alguma coisa, cronometrou alguma coisa, pesou alguma coisa, você vai preencher a tua tabela, mas você não vai encher de algarismo até cansar. Você vai preencher aqueles que têm significado e vai parar por ali, tá? Só que, depois que você preencher as tabelas com as tuas medidas em um laboratório, você vai usar essas medidas para fazer um desenvolvimento matemático. Dificilmente você quer encontrar um valor que é medido diretamente. Você normalmente quer encontrar valores medidos diretamente e, a partir deles, conduzir algum cálculo. E este cálculo, o resultado final deste cálculo, assim como as medidas iniciais não têm um número infinito de significativos, o resultado desse cálculo também vai obedecer regras para saber com quantos algarismos a gente vai escrever ele. Então, o mais simples é a multiplicação e a divisão. Então, digamos, por exemplo, não sei se, é que vocês não fizeram já o laboratório de Física 1 presencial, né? Então talvez vocês não vão lembrar, mas tem lá um experimento em Física 1 que a gente tem um trilho assim metálico, cheio de furinho, e a gente assopra ar dentro deste tubo, que está todo furadinho assim, ele fica cuspindo ar para fora, e ao fazer isso, a gente posiciona aqui um carrinho em formato de cunha assim, e esse carrinho desliza aqui. E a ideia é que ele deslize o mais próximo possível de um deslizamento sem atrito.
Então, esse é um experimento bem clássico. Aí a gente pode pôr uma roldana aqui, pendurar uns pezinhos que vão puxar o carrinho, ou simplesmente largar ele em velocidade constante. Para facilitar o que eu quero exemplificar aqui, vamos supor que a velocidade dele é constante. Então, a gente tem alguns sensores aqui, a laser, que eles vão ser interrompidos, o sinal laser, quando o carrinho atravessa por dentro dele, tanto na saída quanto na chegada. Então, ele vai te apresentar um valor cronometrado, um cronômetro digital. Tá? Digamos que esse cronômetro digital mediu que o tempo gasto para percorrer esse percurso foi de, por exemplo, 3,12 segundos. E você veio com a trena e você mediu aqui que deste ponto até aquele ponto, o L em centímetros seja de, deixa eu pensar aqui, 84, quantas casas após a vírgula? 100 centímetros, duas casas. A primeira está na escala, vou jogar um 2 aqui, e a segunda você estima, vou jogar um 7. Só que isso aqui é duvidoso. Centímetros. E digamos que você precise calcular a velocidade. Facinho, né, gente? Velocidade vai ser, se for constante, né, se não for um movimento acelerado, distância pelo tempo. Essa distância você vai ter que transformar para metros, para ficar em metros por segundo. Então, você não vai escrever 84,27, você vai ter que escrever 0,8427. E aí você vai dividir por 3,12. Se fosse um cálculo somente, faz na calculadora essa continha. Deixa eu ver quanto é que dá. 0,8427 dividido por 3,12. 0,2700961 e tralalá. Tem um monte de casa decimal. Você nem sabe quantas você tem que escrever. Aí, sei lá, chega uma hora que você cansa. Ah, vou parar na terceira, vou parar na quarta. Mas não pode ser tão arbitrário. Você tem que saber quantas você tem que escrever. E qual é a regra? Quando você divide um número pelo outro ou multiplica um número por outro, a regra é a mesma. Você expressa o resultado com o mesmo número de significativos que a parcela que tem menos significativos. Então, eu estou dividindo uma parcela com 4 significativos por outra que tem 3. Então, o resultado só vai poder ser expresso com 3 significativos. Então, eu vou matar ele aqui, ó, neste zero. Qualquer coisa depois desse zero, eu jogo fora. Tá? Com alguns detalhes, tem vários detalhes. Se ao invés de zero, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se ao invés de zero, deixa eu deixar isso aqui porque veio de um cálculo, né? Vou abrir outra página aqui. Digamos que essa velocidade que você encontrou não foi aquela, foi 0,278,645 metros por segundo. E eu tenho que parar... Aqui tem um zero antes, né? 0, eu mudei o valor, tá? Só para mostrar o que eu quero. Eu sei que eu tenho que parar aqui, ó. Este é o último significativo. Então, eu jogo fora o 6. Só que tem uma questão. Como é que eu vou jogar fora alguma coisa que é maior? Então, eu tenho que fazer regras de arredondamento. Qual que é a regra? Se isso daqui for maior do que 5, como, por exemplo, 6, isso aqui tem que virar um 9. Tem que arredondar ele para cima. Tá? Agora, se fosse alguma coisa menor do que 5, por exemplo, 4, 3, 8, 1, aí eu simplesmente jogo isso aqui fora e deixo o 8 como sendo 8 metros, arredondo para baixo. Agora, o problema, não é que é um problema, mas a dúvida é quando é um 5 redondo. É só isso daqui, ó, parou no 5. O meu antivírus aqui pedindo para eu renovar. Não quero renovar. 5, sei lá, 1, 8, opa, já é maior do que 5, aí arredonda para cima. Agora, quando é 5, 5, 5, 0, 0.
Como é que eu arredondo isso? Bom, essa é uma das grandes questões que tem dividido a comunidade científica. Mais do que qualquer coisa, mais do que teoria do Big Bang, qualquer outra coisa, isso é o que tem tirado o sono dos cientistas. Como que você lida com esse significativo quando o algarismo depois do significativo é um 5 redondo? E a regra é bem bizarra. Na verdade, não está tirando o sono dos cientistas, tá? A regra é bem esquisita. Você faz o último significativo virar par, caso ele não seja. Então, neste caso aqui que eu estou mostrando, eu simplesmente jogo fora o 5, 0, 0, porque ele já é par. Agora, se fosse um 9 aqui, 9 e daí o 5, 0, 0, se eu só jogar fora o 5, 0, 0, vai ficar ímpar. Tem que fazer ele virar par. Então, para virar par, eu tenho que arredondar ele para cima. Tá? E aqui, para arredondar ele para cima, ainda por cima, eu vou ter que mudar o 7, né? Vai virar 8, 0. Entenderam? Então, tem que seguir as regras de arredondamento. Beleza, gente. Se o teu experimento fosse simplesmente, deixa eu voltar para a página anterior, determinar a velocidade, o que você faria? Simplesmente escreveria aqui velocidade igual a 0,270, tem que escrever esse zero, metros por segundo. E fecha a conta, passa a régua, acabou. Se o teu objetivo fosse estimar a velocidade. Mas, eventualmente, você vai ter que usar esta velocidade para fazer um outro cálculo subsequente. Calcular, sei lá, energia cinética, por exemplo. Quando você faz isso, a recomendação é que você simplesmente lembre que o último significativo termina aqui, mas carregue consigo algumas casas decimais dele nos teus cálculos. E aplique as regras de algarismo significativo sabendo que ele só tem 3, mas faça as contas com todas as casas decimais que você tem à sua disposição. Tá? Então, isso é sempre importante. Você vai fazer um cálculo subsequente, carrega tudo. Mostra, na hora de anotar, na hora de preencher a tabela do relatório final, preencha só com os significativos mesmo, mas faça as contas com os algarismos completos. Beleza? Tá, beleza. Ninguém falou nada. Vamos seguir viagem. Então, essa é a regra da divisão e da multiplicação. Deixa eu só escrever aqui qual é a regra, porque eu não escrevi, só exemplifiquei. Então, multiplicação e divisão. Deixa eu escrever usando a ferramenta aqui adequada. Na multiplicação e na divisão, o resultado deve ser expresso com o mesmo número de significativos que a parcela que possui menos algarismos significativos. Beleza? Tranquilo, né? Quando eu vou fazer uma subtração ou soma, a regra muda. A regra é a seguinte: na soma e na subtração, o resultado deve ser expresso com a mesma precisão. Veja, não é significativa diferente de precisão. Que a parcela menos precisa. Como é que funciona isso?
Eventualmente, você vai ter que fazer subtrações ou adições com significativos. Por exemplo, digamos que isso lá nas aulas presenciais, eventualmente a gente tem que medir a massa de uma porção de água que a gente usa para aquecer, enfim. Como é que você vai medir a massa da água? Você não pode jogar água em cima da balança, ela vai escorrer, vai estragar a balança, vai sujar, não vai dar certo e depois você não vai nem conseguir usar ela para fazer o que você queria. Então, como é que você vai medir a massa de água ou de qualquer líquido? Você vai ter que colocá-la num recipiente previamente pesado, que você saiba a massa do recipiente vazio, e depois mede-se a massa do recipiente contendo o líquido. E aí faz a subtração de uma pela outra. Portanto, a massa de água ela não vem diretamente de uma medida. Você não mede a massa de água diretamente. Você obtém essa massa de água através de duas outras medidas. E como que ficam os algarismos significativos destas duas outras medidas? Então, digamos que você tem o teu copo. Digamos que seja um copo bem pesadão lá. Ou o contrário, o copo é leve e a quantidade de água que é grande. Então, você tem ele vazio. Esse você mede diretamente. Mediu numa balança lá. As balanças, tanto a analógica quanto a digital que a gente usa lá no laboratório, tem precisão de décimo de gramas. Então, digamos que seja de, sei lá, 68,6 gramas. Só que ela é uma analógica, é aquela que você tem uma leitura num bracinho, que você fica escorregando as anilhas por cima do bracinho, sabe? Até que ele fique em equilíbrio. Então, se ela é analógica, você tem como estimar alguma coisa aqui depois. Então, seja 2 gramas. Aí você colocou água e mediu a massa dele cheio. E aí, digamos que não é água, é um líquido bem denso, quero fazer um valor grandão aqui, que seja de 247. Se a balança é a mesma, vai ter que ter a mesma precisão, né? A precisão depende do instrumento, tá? Então, ele vai ter que ter o mesmo número de casas decimais, não necessariamente o mesmo número de significativos. Então, você vai escrever isso como sendo, deixa eu chutar aqui, 18 gramas. Então, a massa do líquido vai ser o quê? Isso daqui, a massa dele cheio, menos a massa dele vazio. Então, é uma medida indireta. Não é uma medida, né? É um cálculo que você está fazendo. Então, vai ser 247,18 menos 68,62. Então, isso daqui dá 178,56 gramas. Por que eu não posso aplicar a regra da multiplicação e divisão? A regra da multiplicação e divisão vai falar o seguinte: deve ser expresso com o mesmo número de significativos que a parcela. Aqui eu escrevi errado, tá? A parcela. Esquece esse aqui. Que é a parcela que possui menos significativos. Então, se eu fosse aplicar essa regra aqui na soma e subtração, eu teria que apresentar ele com 4 só. Porque eu tenho 4 significativos na massa vazio. Então, eu teria que matar no 5 aqui. Eu não poderia escrever esse 6. Então, esse 5 viraria 6, né? Porque ele está maior do que 5 aqui. Ficaria 178,6. Isso aqui está errado. Então, a regra de multiplicação e divisão não se aplica na soma e subtração. Na soma e subtração, eu tenho que escrever, obedecer não os significativos, e sim a precisão. E a precisão é o número de casas decimais, desde que escrita na mesma unidade, logicamente. Então, se ele estiver na mesma unidade, a precisão das duas coisas é a mesma, porque eles têm duas casas decimais. Duas, duas. Portanto, a medida tem que ter duas.
Então, tá certo. Eu vou escrever assim, essa medida. Usando mesmo a precisão da parcela menos precisa, que no caso aqui vai acabar dando 5 significativos, né? E não 4, como seria da parcela aqui que tem menos significativos. É sutil a diferença, mas ela é bastante importante. Tá? E é bem comum confundir uma com a outra. Entenderam, gente? Sim, professor. Beleza? Tá, você não vai só somar e multiplicar coisas, você vai fazer outras coisas com esses valores. Você vai colocar ele dentro de uma função, você vai multiplicar por uma constante, depende da teoria que você está querendo investigar. Então, duas operações aqui que vale a pena a gente destacar é multiplicação por uma constante. Por exemplo, você mede o diâmetro de alguma coisa e tem que multiplicar por π. Esse π não tem significativos, na verdade ele tem infinitos significativos porque ele é uma constante. Tá? Então, você não aplica aquela regra lá, você simplesmente mantém. Então, a multiplicação por uma constante mantém-se o resultado. Mantém-se o número de significativos. Então, digamos que você mediu lá um raio com uma trena, sei lá, um raio de um pilar, sei lá, estou chutando, e deu 48,15 centímetros. E você queira a área. Como é que é a área? É π vezes o r ao quadrado, né? A primeira coisa, você vai multiplicar esse r por este r. Vai multiplicar ele por ele mesmo. Então, vai ter que ter 4 significativos o resultado, né? E quando você multiplica por π, ele continua tendo 4 significativos. Então, π vezes 48,15 ao quadrado vai te dar 7.283,539, tralalá. Tem outras coisas, né? Centímetros quadrados. Mas você vai matar ele aonde? Você vai matar ele aqui, ó. Porque, apesar de você ter multiplicado por π, ele continua tendo o mesmo número de significativos que πr ao quadrado. E o πr ao quadrado tem o mesmo número de significativos que o próprio r. Então, essa área você vai expressar como sendo 73 centímetros quadrados. Aqui passa a ser 4, né? Aqui passa a ser 4. Além disso, você pode ter que colocar um número dentro de uma função. Por exemplo, você pode medir um ângulo com um transferidor, por exemplo, e, portanto, vai ter um número de significativos associado, e precisar do seno daquele ângulo. Então, uma função de um número, mesma coisa, terá o mesmo número de significativos que o argumento da função. O argumento é o que vai dentro da função, tá? Então, sei lá. Inclusive o r, a função x², né? Quando você elevou r ao quadrado aqui, você manteve o resultado com o mesmo número de significativos. Mas não precisa ser só potência, tá? Você precisa tirar a raiz quadrada de um número, o resultado vai ter o mesmo número de significativos que o que está dentro da raiz quadrada. O seno de um ângulo, você não vai colocar infinitas casas decimais. Você vai fazer na calculadora, ele vai te dar um monte, né? Mas você vai colocar só o número de significativos que o próprio ângulo que você tinha lá dentro.
E aí a gente termina essa questão de significativos. Beleza? Então, beleza. Digamos lá que você calculou uma velocidade e escreveu ela com o número adequado de significativos. Quanto era a velocidade que a gente tinha escrito? Deixa eu olhar aqui. 0,270. Então você, digamos que é um experimento bem bobo. Você tem que encontrar a velocidade constante de um objeto no trilho de ar. Então a velocidade é igual a 0,270, colocou certinho o número de significativos, a unidade. E é isso. Concluiu que essa é a velocidade. Está errado. Não basta isso. Por que não basta isso? Eu já não levei em consideração o que eu tinha de duvidoso, o que eu tinha de certeza? Não, você levou em consideração as tuas certezas e as tuas dúvidas com relação aos erros, principalmente os erros de escala, que são os erros inerentes ao equipamento de medida. Mas durante a execução de um experimento existem diversos erros. Os mais fáceis de você associar são os erros de escala, porque baseado no instrumento você sabe qual é o erro de escala. Mas existem outros erros, tá? Então, o erro de escala é do instrumento. Eu falei que o erro de escala de instrumento digital é a última casa decimal do mostrador. Isso, na verdade, não é bem exato. Na verdade, os manuais, se o instrumento for bem, tiver um manual bem certinho, o próprio manual, por exemplo, ele pode obter esse valor a partir de um circuito eletrônico que tem lá dentro. Então, ele vai te falar qual é o erro associado. Pode ser que não seja mais ou menos 1 na última casa. Mas isso varia tanto de instrumento para instrumento que, na prática, a gente acaba usando como sendo a última casa decimal. Tá? Então, cada instrumento vai ser ter o seu erro associado. Instrumentos digitais. A gente vai considerar para todos os efeitos mais ou menos, ou seja, ou para mais ou para menos, uma vezes a última casa decimal. Então, por exemplo, eu falei lá do cronômetro, né? O cronômetro não, o sensor eletrônico que mede o tempo. Se aquilo for digital e ele te der o valor de... Quanto que eu falei que era? 3,12? 3,12 segundos. A forma correta de me apresentar esse dado em uma tabela, no relatório, é 3,12. O erro tem que ter sempre a mesma unidade da medida. Então, se ele está expresso em segundos, o erro tem que estar em segundos. Então, você pode colocar tanto a medida quanto o erro aqui fora com a mesma unidade. Para mais ou para menos, 0,01, porque é a última casa decimal, para mais ou para menos. Tanto a medida quanto o erro têm a unidade de segundo. O erro de instrumentos analógicos, como você pode estimar lembra? Tinha lá o risquinho, tinha o outro risquinho, tinha o outro risquinho. Vamos supor que isso aqui era o 3, esse daqui é o 4, esse daqui é o 5. E aí a tua medida veio até aqui assim, ó. Tá? Digamos que isso aqui a unidade é, sei lá, milímetros. Essa medida aqui você vai encontrar o quê? 4, então não é 5, mas passou da metade. Tá? Então vale a pena eu chutar algum número aqui depois da vírgula que seja maior do que 5. 7. Sei lá.
Aqui eu escrevi metro, né? Milímetro. Por exemplo, esse é o valor de leitura que eu faria, por exemplo, desse mostrador, onde esse 7 aqui, ele é duvidoso. Qual é o erro associado ao 7? Ele não é mais ou menos 0,1, é mais do que isso. Você não errou só de achar que ele pode ser 8 ou 6. Você errou mais do que isso. Então, na prática, você errou a metade. É o máximo erro que você pode ter cometido é da metade para frente ou da metade para trás. Ou seja, meio milímetro para mais ou para menos. Então, como é que você associa o erro de qualquer instrumento analógico? É a precisão do instrumento dividido por 2. Se a precisão dele é milímetro, nesse meu exemplo aqui, o erro associado é de meio milímetro para mais ou para menos. Então, é a metade da precisão. Porque o erro a gente sempre joga para cima, tá? Óbvio que se você for um pouco cuidadoso, você não vai cometer um erro de meio milímetro. Mas é o maior que você pode cometer. Por mais distraído que você esteja, se pelo menos você sabe ler uma escala, você sabe que, no máximo, você vai jogar meio para cima ou meio para baixo. Entenderam? O instrumento analógico pega a precisão, que é 1 milímetro, divide por 2. O instrumento digital é a própria precisão. Agora, além dos erros de escala, esses vão ser fáceis da gente detectar, existem outras fontes de erro. A gente não vai considerar aqui, mas a saber. Pode existir erros sistemáticos. O que são erros sistemáticos? É um erro que ele vai estar presente em todas as medidas que você tirar, ou porque tudo o que você considerou estar medindo corretamente está defasado ou acrescido de um mesmo valor. Por exemplo, pode ser que um termômetro esteja sendo calibrado errado. Houve um erro de calibração, ou uma balança que não foi tarada, né? Quando você zerar ela, quando não tem nada em cima dela, chama-se tarar a balança. Se você não fez isso, pode ser que ela esteja marcando, sei lá, meia grama. Então, todas as medidas que você fizer com essa balança vai estar meia grama mais pesada. Então, esse é o erro sistemático, quando ele afeta igualmente todas as medidas. Se você descobre que existe um erro sistemático, é fácil de corrigir, né? Basta você voltar nas medidas e subtrair o erro. A questão é que muitas vezes você não sabe que ele tem esse erro sistemático. Então, você simplesmente assume que existem erros sistemáticos ou sistêmicos. Tá? Então, esse não tem como a gente tratar. Outro erro também que vale a pena mencionar é chamado erro aleatório. O erro aleatório, na verdade, é um conjunto de inúmeras possibilidades de erro que você não sabe quais são, e tudo que você não sabe qual é, você chama de aleatório. Então, vou dar alguns exemplos. Se você vai medir, e como é que você descobre, antes de dar o exemplo, como é que você descobre que tem erros aleatórios associados à medida? Se você tira várias vezes a mesma medida de uma mesma grandeza e você descobre que os valores não são sempre os mesmos, eles flutuam. Vou dar um exemplo agora. Digamos que você tenha uma amostra de líquido e você quer saber a massa desse líquido. E aí, você coloca o copinho lá com o líquido em cima da balança. Só um pouquinho que eu vou fazer um barulho. Você descobre que tem lá uma certa massa, colocou na balança, anotou. Aí digamos que você ficou na dúvida. Será que está certo mesmo? Colocou de novo o mesmo copinho, você não mexeu no copo. Você colocou na balança e a massa ficou um pouquinho diferente. Ué, o que aconteceu? Aí você coloca uma terceira vez. E o terceiro valor também é diferente. Toda vez que você pesa aquele raio daquele copinho, a massa fica um pouco diferente. Nunca muito diferente, mas um pouco. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Por que isso acontece? Por inúmeros fatores que muitas vezes a gente nem sabe. Ou se sabe, não tem como corrigi-lo. Por exemplo, pode ser que evaporou um pouco da água durante o processo. Estava muito calor, você demorou demais para fazer o experimento, a água foi naturalmente evaporando. Você vai perdendo massa. Pode ser que caiu alguma sujeirinha ali dentro. Tá? Pode ter acontecido. Pode ser que caiu alguma poeirinha em cima do prato da balança.
Tá? Então acontece, pode ser que tenha batido uma brisa, um ventinho, às vezes, ali. Isso fez com que balanças de precisão elas tenham até influência do fluxo de ar por cima dela. Então você nunca vai ter absoluta certeza daquele valor registrado pela balança, mesmo considerando o erro de escala da balança. Porque tem muitos fenômenos acontecendo e você não tem como considerá-los, você não tem como descobrir tudo o que está afetando. E aí? Como é que você faz nesse tipo de situação onde você tem erros aleatórios, que toda vez que você tira uma medida, o valor fica um pouquinho diferente? Qual que é o valor correto a ser anotado? O primeiro? Um valor qualquer? Sorteia um? O que você faz para tratar esse valor? Qual é a medida que você vai considerar? O que é o mais razoável? Não é tão difícil pensar. Toda vez que você tira a medida, ela fica um pouquinho diferente. O que você faz para poder usar o valor da massa? Faz a média, professor? Faz a média, né? É o mais lógico, né? Faz sentido. Sim, faz a média. Está correto. Não sei quem que falou, mas está correto. Beleza, você faz a média. Faz o número de significativos igual ao número de significativos de cada medida, né? Mas, e a confiabilidade disso? Quanto erro ele tem? É o erro de instrumento? Não, é mais do que o erro de instrumento. Porque este erro não é um erro inerente ao equipamento, não é um problema de precisão, é um problema de coisas que você não tem como considerar. Então, como que você expressa a confiabilidade? Assim como eu expressei aqui, esse mais ou menos, que você pode confiar de 0,1, ou este mais ou menos 0,5, quando o erro é aleatório. Você usa uma propriedade estatística chamada desvio padrão, que vocês já viram lá na aula de estatística. Não precisa fazer a distribuição normal, mas se você fizer, ela vai dar mais ou menos aquela curva, com o pico em torno da média. E aí, alguns valores que se desviam da média para mais ou para menos. E na média, eles se desviam igual ao desvio padrão, que é a largura da curva. Como é que se calcula o desvio padrão? Então, digamos lá, que você teve várias medidas. Vocês já viram isso, né? Estou chovendo no molhado. Tem várias medidas. x1, x2, x3 e x4. Todas meio parecidas. O valor de x que você vai considerar é a média, né? Como alguém falou aí, que eu não vi quem era. Beleza, toma a média. Este é o valor da medida. E a confiabilidade dela? É o erro, né? E o erro é o desvio padrão. A gente usa a letra sigma. A gente faz o seguinte cálculo. A gente pega os desvios, por isso o desvio padrão, da média para cada medida. E soma tudo. O desvio do primeiro, o desvio do segundo, o desvio do terceiro e o desvio do quarto. Só que o que vai acontecer se você só fizer isso? Alguns vai dar positivo e outros vão dar negativo, porque às vezes essa média vai dar menor do que a medida e às vezes maior. Então o que você faz para eliminar essa possibilidade? Você eleva ao quadrado. Divide pelo número de medidas. No caso aqui é 4, né? E você vai ter uma média do quadrado dos desvios, chamado de variância, né? E quando você tira a raiz quadrada disso, aí sim você tem o chamado desvio padrão. Então, o desvio padrão da média para cada uma das medidas vai te dar o erro aleatório. Então, você vai expressar isso como sendo x médio mais ou menos o desvio padrão, em gramas, por exemplo. Assim que você leva em consideração o erro aleatório. Isso só vai acontecer quando for um tipo de medida que ele é fortemente influenciado pelos fatores externos, como, por exemplo, temperatura. A temperatura é até difícil você tirar várias medidas porque a temperatura vai mudando, né, com o tempo.
mas a massa. Agora, não faz sentido você tomar um número muito grande de medidas de uma coisa que não tem tanta influência assim dos fatores externos, como, por exemplo, um comprimento. Você quer medir o comprimento de um barbante, não faz sentido você medir trocentas vezes o comprimento do barbante, não vai variar tanto. Ele varia um pouco, porque ele pode se dilatar, sei lá. Mas aí a gente acaba não usando essa técnica. Mas a ideia é essa. Beleza? Beleza, então cada medida que você tirar no teu experimento, você tem que representar. Agora a gente já sabe que você vai ter que representar a medida com um certo número de significativos e depois com um erro. O erro tem que sempre ter o mesmo número de casas decimais que só um pouquinho, o mesmo número de casas decimais que a medida. E aí os dois com a unidade. Tá? Esse tracinho foi só porque eu não quis escrever o número. Uma coisa, erro só tem um significativo. Não faz sentido você falar que o erro é de 12, por exemplo. Isso não faz sentido. Erro só tem um significativo. Tá? Então é zero, e aí na última casa aqui você vai colocar o algarismo do erro. Tudo bem? Só que digamos que você tem uma outra medida aqui, y também, tá, vírgula, tá, mais ou menos, tá, vírgula, tá, segundo. Aqui no erro é 0,0 tá. Só que aí você vai expressar aqui, como por exemplo a velocidade, um cálculo. Você vai calcular uma coisa a partir do x e do y. E essa alguma coisa que você calculou, por exemplo, x vezes y, ela também vai ter mais ou menos algum erro aqui. Sei lá porque você multiplicou metro vezes segundo, mas enfim. Este erro aqui não é um erro de escala, e também não é um erro aleatório, e também não é um erro sistemático. Porque este erro ele veio da associação do primeiro erro com o segundo erro. Em outras palavras, você propagou o erro através de um cálculo matemático. Então, este erro aqui tem que ser calculado. Então, você vai ter que fazer sempre dois cálculos nas medidas experimentais. O cálculo da medida em si e o cálculo do erro da medida. Ele vai ter que ser calculado, porque ele não vai vir diretamente de um instrumento de medida. E esse cálculo a gente chama de propagação de erros. É como eles se propagam ao longo de uma conta, de um cálculo matemático. A propagação de erros ela vem de um cálculo de derivadas parciais. No segundo semestre vocês não viram ainda derivadas parciais em cálculo, são funções de duas variáveis. Então, tem como a gente agrupar o resultado dessas derivadas parciais nas operações básicas, que é o que eu não vou deduzir elas para vocês, mas vou apresentar elas, como que a gente leva em consideração. Então, a ideia é, você tem uma medida x, mais ou menos um erro associado à medida x. Esse símbolo aqui é tipo um 8 em que faltou tinta da caneta aqui. É a letra delta, é um dos deltas, né? Existe esse delta aqui também. É o delta minúsculo. Então, este erro de x é o delta x. E o x aqui é a medida. E aí você tem uma grandeza y mais ou menos o erro de y. Como que fica se você quiser somar x com y? A soma e a subtração é a propagação de erro mais simples que tem. Bom, a medida, obviamente, é a soma das duas, levando em consideração aquelas regrinhas de significativos. Tá? Mais ou menos, os erros se somam. Você soma o erro do primeiro com o erro do segundo.
E para subtração? X mais ou menos delta x desculpa, y mais ou menos delta y. Então, vai ser x menos y. Aí você pensa lá bem alegrão. O erro do primeiro menos o erro do segundo. Não, está errado. Aqui eu escrevi 2x, né? Por que está errado, gente? Ao longo de um cálculo matemático, o erro é como você tentar limpar uma lambança e, ao invés de melhorar, você vai deixando cada vez mais lambuzado. O erro é a mesma coisa. Se você tem duas parcelas com incerteza, quando você manipula essas duas parcelas, a incerteza só vai aumentando. Você só vai acrescentando incertezas. Em outras palavras, você só vai deixando o resultado mais errado. Então, nunca a parcela do erro vai poder ser subtraída da outra. Porque aqui você corre o risco de diminuir o erro através de uma simples operação matemática. E isso é impossível. Então, aqui também o erro se soma. Então, sempre fique com isso em mente. O erro é um negócio que vai sempre aumentando. Tá? Então, tanto na soma quanto na divisão, o erro se soma. O que muda é a parcela do resultado. Vamos para a multiplicação. Antes de partir para a multiplicação. Digamos que eu tenha, vou dar um exemplo aqui, uma parcela x, dois comprimentos, ou duas massas, melhor. Uma massa com uma balança bastante precisa e outra com pouco precisão. Então, a primeira massa de 85,493 mais ou menos 0,001 grama. Deixa eu tirar uma casa decimal. Vou colocar aqui. E aí você tem uma segunda aqui, com uma balança mais precisa. Oito vírgula 493 mais ou menos 0,001 grama. Então, foram medidas com balanças diferentes. E aí você quer fazer a medida x menos y. Você vai ter que considerar tanto os algarismos significativos quanto os erros. Dos algarismos significativos, você vai ficar o quê? 85,49 menos 8,493. Se você não levasse em consideração os algarismos significativos, você teria 76,997. Isso aqui está errado, o jeito que eu escrevi, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Mais ou menos. A soma dos erros, 0,051 grama. Somei este erro com este erro. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer. A estimativa de algarismos significativos ela é independente da estimativa do erro associado. Na verdade, ela vai determinar os algarismos do erro associado. Então, qual que é a regra para soma e subtração dos algarismos significativos? Você tem que expressar com a mesma precisão, leia-se casas decimais, da parcela menos precisa. Qual é a parcela menos precisa? É a primeira, o do 85,49. Então, você só pode colocar duas casas decimais. Então, eu vou matar ela aqui. Ó. Depois daqui vinha um 7, então eu arredondo para cima. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar isso para 10, vai jogar um aqui, então vai ficar 77,00. É assim que você expressa ela. E o erro? O que vai acontecer aqui? Eu somei um erro com o outro, vai ficar 0,051. Eu fiquei com 3 casas decimais no erro e 2 casas decimais na medida. Lembre-se do seguinte, nunca, em nenhuma hipótese,
o erro pode ser mais preciso do que a medida. Se a medida tem 2 casas decimais, você vai expressar o erro com 2 casas decimais. Inclusive, é para isso que servem os algarismos significativos, para poder te dizer até quando você representa o erro. Então, daí você pensa assim, beleza, eu vou tirar esse 1 aqui, arredondo para baixo, né? Não. A regra de arredondamento para erro é diferente da regra de arredondamento para medida. Para medida, você tem a possibilidade de arredondar para baixo. Para o erro, mesmo que tenha 1 aqui, você vai jogar um 6. Erro é sempre para cima. Tá? Erro você sempre arredonda para cima, porque o erro ele vai te informar uma medida de confiabilidade daquele teu resultado. E a confiabilidade, você tem que minimizar as chances daquilo ser interpretado de uma forma equivocada, ou seja, de ele não representar a realidade. Então você sempre vai apresentar uma confiabilidade pensando no pior. O pior é que você errou mais. Então você joga o erro para cima. Beleza? Vamos para a multiplicação. Entendido, gente? Professor, Pode falar. independente do número de casas, eu sei que não está no exemplo, mas seria tipo, se fosse 0,0501, arredondaria mesmo assim para 6? Mesmo assim para 6. Parece absurdo, mas é assim que a gente faz. Arredonda para 6. Beleza? A multiplicação. Aí fica um pouquinho mais chato calcular o erro. Então você vai ter multiplicação e divisão, tá? Não é a mesma regra, mas é semelhante. X mais ou menos o seu próprio erro, que multiplica y mais ou menos o seu próprio erro. O resultado é x vezes y, obviamente. Respeitando a regrinha de significativos, porque é ela que vai determinar as casas decimais do erro. E o erro disso aqui? O erro disso aqui é uma equação um pouquinho mais comprida. Vai ser o valor absoluto de x, que multiplica o erro da parcela y, mais o valor absoluto de y vezes o erro da parcela x. Por que o valor absoluto? Para não correr o risco de diminuir o erro. Pode ser que eu tenha um valor negativo aqui sendo multiplicado por um positivo. Se eu não coloco o valor absoluto, eu vou ter um erro que decresce. E lembre-se, erro só aumenta. Quando você faz uma operação matemática, o erro do resultado sempre vai só aumentar. Beleza? E aqui vai dar, obviamente, um monte de casa decimal. Você vai matar as casas decimais quando terminar os significativos aqui da precisão da multiplicação. Já a divisão é um pouquinho diferente. X mais ou menos a parcela do erro dele, dividido por y mais ou menos o erro dele. O resultado, obviamente, é x sobre y, mas o erro disso daqui é uma expressão cujo numerador é igual ali da multiplicação. Dividido pelo valor do denominador ao quadrado. Beleza? Eu vou fazer um exemplo, só que não vai dar tempo hoje. Eu vou deixar em videoaula, um exemplo bem rapidinho, tá? Vai demorar ali 15, 20 minutos. De um cálculo onde eu dou, como se fosse, digamos que fossem medidas experimentais, eu dou o comprimento percorrido por um carrinho, e a massa dele, e o tempo que levou para ele percorrer. E a partir disso fazer um cálculo de energia cinética do carrinho com o erro associado. Então são várias operações que a gente faz ali, e aí vai dar para ilustrar bem.
Tá? Como é que a gente expressaria adequadamente a energia cinética de um carrinho com o número adequado de significativos e o erro propagado adequado. Antes da gente encerrar a aula, só vou apresentar mais duas regrinhas aqui, porque não vai dar tempo de fazer exemplo, que são as potências, quando você tem que fazer um valor elevado a uma potência, um valor que tem um erro, o resultado disso, obviamente, é x elevado a n, mas o erro disso vai ser igual a n vezes o valor de x elevado a n menos 1 vezes o erro de x. E aí tem outras, tá? Tem, por exemplo, para seno de um valor, como é que fica o erro disso? A partir você tem um ângulo com determinado erro. Como é que fica o erro do seno deste ângulo? Você tem regra para outras funções. Mas enfim, com essas aqui, com essas 5 que eu passei para vocês, a gente vai fazer todos os experimentos. Beleza, gente? Dúvidas? Acho que por enquanto não, né, Por professor? enquanto não, né? Essa aula vai ficar gravada. Quando vocês forem fazer os relatórios, se vocês tiverem dúvidas aí de como é que funciona essas regrinhas, vocês podem consultar a aula. Eu vou postar ainda uma aula não, um exercício, um exemplo resolvido de como é que você aplica essas regrinhas para o cálculo da energia cinética. Fechou? Professor, poderia voltar na tela 10 só para mim tirar um print, para mim copiar depois? Uhum. Acho que é a tela 11, desculpa. Isso. Você desceria um pouco para mim? Aqui? Perfeito. Sobe só um pouquinho e tá bom. Obrigado. Então, beleza, gente. Nos vemos na segunda-feira. Quer dizer, nós não vamos nos ver. Vocês vão me ver, eu não vou ver vocês, porque é aula gravada. Mas eu vou tentar postar ela logo às 8h20 da manhã, tá bom? Segurem a Valeu, professor. ansiedade. Falou. Fala, professor, obrigado. De nada. Obrigado, professor. Bom final de semana pro senhor. Você também.